E é isso aí, pessoal do Playcast no ar. Nós estamos aqui no 51º episódio do nosso podcast Playcast no ar. E hoje a gente vai ter um convidado aí bem bacana, que é o Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Boa Estou tarde. aqui muito contente pelo convite, porque falar de Play Center é sempre muito bom, muito nostálgico. Pra galera aí que nasceu nos anos 70, né? Nossa. Sabe bem como o Play Center foi incrível, né? Foi mesmo. Isso é uma magia. É muito gostoso falar sempre de Play Center, né? Pra mim é um prazer falar e estar aqui com vocês também. Opa. A honra é toda nossa. Ah, legal. E a gente vai falar primeiramente do quê? A gente tem tanta coisa para falar do Play Center. Então, vamos começar. Como você descobriu, como foi a sua primeira vez lá no Play Center? Olha, a primeira vez que eu fui ao Play Center eu tinha 5 anos de idade e eu recordo hoje, assim, cada detalhe desse dia, né? Eu tenho 43 anos, então eu fui a primeira vez em 1985. Nossa, né? Bacana, hein? Então eu peguei aquela fase do Play Center onde ainda existia a Eva, ainda existia o Colossus. Só que como eu era muito jovem, muito pequenininho, eu lembro que tudo era muito maior, né? Porque quando a gente é criança, tudo fica muito maior. sim. Então, foi muito legal, porque foi toda a minha família, né? Minha irmã, meu pai, minha mãe, e aí meus primos. E era como se fosse um evento, né? Como se a gente estivesse indo para vamos dizer, para Disney no Brasil, né? Naquela época era para nós, que éramos criança, era dessa forma que a gente enxergava. E aí teve várias situações nessa época que eu recordo até hoje, como, por exemplo, eu não podia ir em todos os brinquedos, né? Porque não tinha a altura ideal para ir, e isso acabou se tornando um pouco frustrante também, porque eu lembro que eu queria ir no Barco Viking, aí eu não podia ir. Mas eu me recordo de eu ter andado no... É andado que fala, gente? né? Sim. Andado, aqui em São Paulo. É andado no teleférico, que tinha a Montanha Encantada e que tinha um determinado momento que o teleférico passava por dentro da montanha e embaixo tinha uns espinhos, assim, uns negócios que eu lembro que eu, como criança, e inclusive, dava umas paradas no teleférico, assim, né? E para minha felicidade... Ele parou bem ali nos espinhos, né? E aí eu lembro que eu comecei a chorar, desesperada. E minha mãe, calma, filho, não, já vai andar, já vai voltar. E, enfim, essa é uma das histórias aí que marcaram nesse primeiro momento de Play Center aí. É verdade. Falando em teleférico, eu e o Nilson, nós trabalhamos no teleférico. Porém, eu de um lado e o Nilson do outro lado, que era... Eu ficava na B e o Nilson na A. É lá perto da Marginal, ali na roda panorâmica, lá na frente. E o B era lá atrás, onde era o La Bamba, o Tornado, lá atrás. E essas pausas que você falou aí, que você citou, em relação a ele para às vezes é uma pessoa com mobilidade reduzida, ou era deficiente, ou era pessoas com crianças de colo, alguma coisa que a gente tinha que parar o equipamento para colocarem eles sentados, abaixar a trava e dar continuidade no giro aí do equipamento, mas era bem legal. Isso. E o Rafael, uma dúvida, você mencionou aí essa época nostálgica que o Play Center tinha a Montanha Encantada, que passava o teleférico lá dentro, né? Tem uma história que assim, antes de eu ir, eu fui a primeira vez em 89 com meu pai, né? E tinha um amigo meu que ele contou uma vez pra mim, ele falou assim, nossa, da hora o teleférico, porque quando ele passa dentro da Montanha Encantada tem chocolate. Era verdade que tinha chocolates ali? Ou era só foto? O que era? Não, eu acredito que tinha alguns patrocínios da Nestlé. Da Nestlé. Tinha a casinha da Nestlé ali na frente. Lembra aquele chocolate surpresa que tinha uns bichinhos? Nossa, sim, muito bom. E eu lembro que eles entregavam realmente na saída como brinde, né? Era esse chocolate, só se for esse, mas não que tivesse lá dentro. Uhum. Ou era alguma ação de patrocínio na época que tinha bastante, né?
Sim. Na época tinha. Tinha Iopa, sorvetes Iopa, né? Eu lembro muito dos sorvetes Iopa, que era tipo concorrente da Que Bom, eu acho. Não falando de marca aqui, mas é que é o que eu lembro. Mas o único chocolate que eu lembro é esse, do Surpresa. Esse também Sabe como é que as pessoas aumentam, né? Acho que ele aumentou, ele falou que podia pegar o chocolate, né? E você criança acredita, né? Oh, que legal. Eu acredito. Entendeu? mas não dentro do brinquedo, né? Era sim. uma coisa que acontecia, assim, numa ação de patrocínio, eu acho, né? Legal, né? Bem legal. Nossa. Então, né? Mas assim, e aí eu lembro também, só complementando aqui, que o Labamba, ele era novidade, né, naquela época. Assim, tinha acho que acabado de inaugurar e tinha uma fila, né, gigantesca, porque as filas do Play Center eram uma atração à parte, que era muito legal. É mesmo. E eu lembro que aquela música do Labamba, do Hit Varley, né, aquele Labamba, acho que tocou do filme. Assim, o parque inteiro, tocava ali essa música e ficou também marcada essa parte aí. Porque... Só que detalhe, gente, o Labamba, ele não tinha estofado. Nossa. Ele era vermelho. Plástico duro. Era um acrílico, parecia. E eu lembro que eu não pude ir, obviamente, né, pela idade. Mas a minha irmã mais velha foi. E eu lembro que a pancada era tão forte que ela dava nas costas, que a minha mãe, desesperada, tentando segurar ela, tentando se segurar no Labamba, porque realmente machucava. Nossa, velho. Aí depois eles colocaram um estofado preto, assim, tipo um estofadinho para não machucar as pessoas, né? Aí a galera começou a reclamar que o estofado queimava, porque ficava no sol. Isso, exatamente. Não tem como agradar todo mundo. As pessoas sempre vão reclamar de alguma coisa, né? Exatamente. É verdade. E aí, assim, então o Play Center é fantástico, né? Quando ele me convidou, o Adriano, para participar, eu falei, cara, me chama, porque eu acho que só um podcast é muita coisa para falar. É verdade. Né? Porque é muita lembrança boa, assim, né? Sim. E, enfim, né? Aí depois, obviamente, que eu passei por esse momento dos anos 80, né? E aí eu fui voltar pro Play Center nos anos 90, já com 10, 11 anos, através das excursões das escolas, né? Sim. Porque tinha muitas também. E aí eu fui sem pai, sem mãe, aí eu fui em tudo que eu queria mesmo. Tá livre. Aí eu aproveitei mesmo. Apesar de não ser tão alto, mas eu encarava as filas. Aí eu fui no Viking, aí eu fui nos outros brinquedos, o que mais que agora que eu me lembro do Povo, que era bem legal também. O Alten Blitz, que eu lembro. O que mais que tinha? O Concorde. Sputnik. História, né? Sputnik eu não lembro. Olha o Adriano entregando a idade. Sputnik. Falou, André. Falou que você não tem quase a mesma idade que a gente. Tá bom, viu? O que era o Sputnik, gente? Olha lá. Fala aí, era um barulhento lá. Fazia uns barulhos lá, parecia o Labamba, né? Não fazia? Sputnik? Era umas navinhas que ficavam... é verdade. Que você controlava aqui, que subia e descia, e aí lá aumentava. Eu fui... tá. Agora tá vendo? Calma, entregando a idade, André? Aí, calma, tá vendo? Tem o Telecombate. Ele pode estar confundido com o Telecombate. Isso, tem o Telecombate. O Telecombate veio depois. Tá vendo aí, ó? Ele falou, é Telecombate. Eu achei que era o Sputnik. O Sputnik eu não lembro. O Sputnik é da época da Orca. Não, é da minha época então. Porque então tá vendo? Só que eu não fui, eu acho. Eu não vi, porque era muita coisa, né? Quando eu era criança, também. Rafael, o teleférico, voltando no teleférico, Rafael, você lembra quando passava naquelas partes lá que balançava? Ali era emoção, hein? Trepidava, né? As rondanas. Fazia tudo, né? Assim. Eu tinha medo também. Ali dava medo, hein? E, sinceramente, era uma atração que ela era, vamos dizer assim, legal para você atravessar o parque. Tipo assim, tô com preguiça de andar, porque eu nunca gostei muito de teleférico, vou ser sincero. Lembra depois do almoço ali. Você almoça também. Exato. Vai pra lá. Ali era bom pra tirar. Ali era bom pra tirar foto, pra paquerar, né? Cuspir nos outros lá embaixo. Jogar chiclete. Isso eu não fazia, não, viu?
Dá trabalho eu fazia. Perder Eu sapato. fazia umas coisas. E, assim, né, é como eu falei pra vocês, são tantas memórias, né, do Play Center, e as filas eram muito legais, né, e eram demoradíssimas, né, nos anos 90, porque era um patrocínio dos colégios, né, aniversário da minha cidade, lembra? Exatamente. Uhum. Sim. Só que a gente achava que só a nossa cidade que fazia aniversário naquele dia. Não, e a gente achava que o Play Center ia estar mais vazio, porque o sonho de consumo era o Play Center mais vazio, né? Aí chegava lá lotado, eu falava, gente do céu, como que pode estar tão cheio assim? Mas eu tinha uma regrinha com os amigos, assim, eu falava, gente, primeiro a gente vai nas atrações mais legais e a gente vai deixando as mais tranquilas pro final. Então a gente chegava, a gente queria ir ou pro Superjet, ou pro Tornado, era sempre assim, os brinquedos mais radicais. Sim. E no final a gente ia no Cine 2000, nas coisas mais tranquilinhas, assim, porque aí as filas já iam reduzindo também. Era uma estratégia que funcionava. É, o Cine 2000 aí, aquela época que não era cadeirinha não, era de pé que você passava mal lá De dentro. pé. Era muito legal, inclusive. Era um cinema... que a tela 180, não era? É, 2000, chamava Cine 2000, Já era 2000 né? já, né? Era o Cine 2000. E a tela do cinema, ela era de ponta a ponta, do chão até o teto, mas era um negócio que era um globo. Isso. Era um Epcot Center, vai. Pequenininho. E aí, eu lembro que o filme projetava numa tela branca que era muito, assim, era mais interessante do que o Max, na minha opinião. Sim. Porque era das cadeiras. Você parecia que ia cair mesmo. Caíam pessoas. Muitas pessoas caíam ali. Imagina. Joelhava no chão, mano. Mas o pessoal todo que tá no link aqui do podcast trabalhou no Play Center ou não? Assim, os Você diz lá apresentadores... nas páginas? Nas páginas ou aqui? Aqui, agora, conversando. Todos os operadores. Todos os operadores. Operadores. O Nilson é o operador. mais velho é o Nilson. O Nilson é operador veio aí de 98 do Boomerang, o Adriano Tornado, eu do Sky e Boomerang, a Imeia, e aí vai. O Boomerang era bem legal também, hein? Só que já era mais uma outra época. Já era mais velho. Mas depois de época mais nova. Eu era de uma outra época. Eu lembro também, como eu tava falando das filas, eu lembro que vocês que trabalharam, vocês também animavam ou vocês só controlavam? Os dois. Os três, na verdade, né? A gente era DJ, animador e operador. E tiozinho. A gente era tio também. O tio da catraca, o tio do comando, o tio da plataforma. Cara, olha que curioso. Eu sempre, quando eu era criança, eu falava pra mim assim, um dia eu quero trabalhar aqui. Eu gostava tanto do Play Center que eu falava, um dia eu quero poder trabalhar. Eu realizei isso, mas de uma outra forma, mas não trabalhando como é que chama? Controlador, né? Teve um evento, não sei se é da época de vocês, que foi do canal Nickelodeon, que é um canal a cabo, e foi uma festa fechada que o Play Center fez para artistas e tudo mais. E naquela época eu era agenciado de pequenos atores, essas coisas. E eu fui para trabalhar, e eu fui como um clown, né, um palhacinho, que ficava fazendo sombra no Play Center. E, cara, eu lembrei disso ontem. Ainda bem que eu lembrei, né? Quando ele me convidou, eu falei, preciso contar essa história. E eu lembro que eu andava no Play Center imitando as pessoas e fazendo caras e bocas, assim, e eu me diverti tanto aquele dia. Porque, assim, é aí que eu fui perceber que eu tinha dom pra arte, meio que brincando, mas eu tinha, porque as pessoas choravam de rir comigo. E até teve um momento que eu tive que entrar no banheiro ali do Play Center, porque eu não estava me aguentando. Porque as pessoas riam tanto, e eu falei, o Clau não ri. O Clau é sério, né? E eu falei, gente, eu fui pro banheiro para ficar rindo, porque eu falei, eu devo estar muito engraçado. Magrelo, alto, e os meninos vinham atrás de mim para ficar me imitando, aí ia fazer uma louca, assim, sabe? E aí eles paravam de imitar. Vocês eram dessa época, dessa festa ou não? Que teve? Lembra o ano? 2004. Cara, eu acho que foi... 2003... Não sei se foi. Peraí. Eu lembro porque eu assisti o show todo do palco, que eu trabalhava no Imeia na época. Foi o Márcio Garcia que apresentou. Isso. O Supla foi lá no Imeia andar.
Isso, tava cheio de artista Aí, nesse o André. dia. Isso. Eu Então- tava no IMEA nessa época. O Nilson que tava no legal. Cataclisma. O Nilson. Eu tava no Cataclisma. E aí eu Da hora. amei, porque eu falei, pelo menos realizei alguma coisa trabalhando no Play Center. Teve um Sim. gostinho ali, meio que levinho, É. de participar. E foi muito legal. Tanto que depois a agência até tentou me levar, mas aí eu não quis. Eu falei, não, porque é muito cansativo. Foi muito cansativo. Porque você Verdade. ficar o dia inteiro ali andando, fazendo clown, palhaçada atrás das pessoas, não foi um trabalho fácil. Mas foi a primeira vez que eu ganhei o dinheiro com prazer, assim, sabe? Eu falei, cara, deve ser muito bom você poder trabalhar só com isso. Foi muito Sim. legal. Eu Então, adorei. Lá era mágico, né? Esse era o motivo que muitos operadores ficavam muito tempo lá no parque, né? Porque a gente, mesmo não ganhando muito, a gente gostava do que fazia, era bem divertido, né? Mas vocês usavam um negócio no ouvido que eu lembro para não dos gritos, não é? Do barulho? Auricular. Às vezes Auricular. o barulho mais do equipamento mesmo. Tinha um brinquedo que era muito barulhento. Aí você Isso. vê, eu na minha inocência achava que era por causa da gritaria do povo. Né? Não. E não é, né? Mas é mais do equipamento mesmo. Mas aquilo ali Eu acho não era tão assim abafado. Você tirava, dava uma diferença, mas não era tanto assim também, não. É por uma questão de segurança do trabalho, né? É, Eu EPI. acho. Então, assim, eu notei uma diferença uma vez que eu esqueci o meu e eu fui trabalhar no Boomerang 100, cara. Na hora que passava na plataforma ali o Boomerang, mano, na hora que ele voltava naquele freio, né? Faz aquele barulho. Nossa, parecia alto, que tava né? rasgando tudo, velho. É. É um pico, Ali né? tem que ter. Aí eu lembro Da hora. também que nas filas, né? Vocês falavam assim. E é isso aí, galera. Vamos entrando rapidamente no equipamento. Lembrando, a fila deixa. Aí o pessoal, não! Eu vou deixar só mais um pouquinho. E pra vocês tem muito mais a gente até as fazia de 20 da pirraça. noite. É. Tchau, tchau. Cara, eu amava essas locuções. Era o Eu termômetro, né? Fora quando no loop ou no Boomerang tinha a faixa amarela, né? Aí a gente tinha que falar para os visitantes ficarem atrás da faixa amarela. Aí eles Atrás sempre da ficavam faixa amarela. pra frente da faixa amarela. Aí a gente falava. Ai, A gente falava, o pessoal saía "Atenção, tonto do- atrás da faixa amarela. Olha pro chão, tem uma faixa, chão." ela é amarela. Atrás. É verdade, tinha um negócio assim. E como é que era aqueles que vocês falavam? Esse negócio da faixa amarela, agora eu tô lembrando, mas eu não tô lembrando qual brinquedo que tinha um lance assim. No Double Cataclisma, Double Shock. Era o pé Double que tinha que choque. ficar atrás Não da faixa podia bater amarela. o pé, tinha o pé pra trás da faixa e ficar engrudadinho atrás. Aí Boomerang falava, também. Na minha época tinha a faixa atenção, amarela. Aí falava, forçando as travas para cima. Tchac, tchac, tchac. Aí o pessoal, tchac, 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 tchac. Fazia aquele barulho. E aquilo tudo era muito emocionante, né? Sim. Aí tocava aquelas músicas dos anos 90, que pra mim, indiscutivelmente, foi a melhor época de música. Concordo. Né? Era muito Duran Duran, Double U, era só musicão, assim, agitado, né? Então as filas, às vezes, eram também bem interessantes no Play Center. E assim, não tinha como a gente, quando pegava uma galera bem agitada no equipamento, né? Por exemplo, Crazy Dance, que eu trabalhei com o André, cara, a gente não tinha como deixar pouco, né, André? Tinha que dar um giro bem legal era com no ele. termômetro, na verdade, Entendeu? né? É. Era no termômetro. E o Agora eu bom, vou falar- assim, quanto mais as pessoas agitavam ali no equipamento, o bom que dava pra controlar, porque não eram automáticos, eram manuais. Isso. Então você podia deixar o tempo que você quisesse, a velocidade que você quisesse, fazer tudo na mão. É diferente de você ir num Hopi Hari, que o operador vai lá dar o start, o equipamento faz sozinho. Eu não sabia disso, olha que legal. Eu achava que era um time e vocês controlavam isso também. O Crazy Dance, que o Nilson falou, o do Play Center, é o único do Brasil que levantava os braços, eles levantavam. Isso. O Crazy Dance era parecido com o povo, só que no chão. Isso. Eram umas navinhas, assim, que Isso. ficavam rodando. Tava girando. Mais ou menos Isso. o povo, Isso. Ah, tá. O filme Era do legal. Pestinha. Só você assistiu o filme lá do Pestinha lá, É. é Tem ele. um Crazy Dance. Nossa, gente. Então, Mas, a gente... quer ver? A Pode gente falar. tinha, Rafael, desculpa, a gente tinha uma recomendação da chefia, né, pro giro do equipamento, né? Só que não era seguido à risca, né? Porque, né, você nem ia fazer certinho ali.
Porque senão não tem Quem graça. fazia? Deixava... Você, né? Ó, uma curiosidade que eu vou perguntar para vocês, aqui como cliente, né? Vocês, quando tinha uma turma legal, assim, vocês deixavam um pouco mais ou aquilo era só papo furado? Não, deixava. Igual deixava. O Cataclisma, a regra do Cataclisma é ele pegou em bala, era 3 para um lado, 3 para o outro. Então, isso Dava aí. 3 giros para um lado, 3 giros para o outro. Só que aí você agitava, pessoal, aí você deixava 4, 5. Evolution, a mesma coisa. O Evolution era 2 para um lado e 2 para o outro. Então... Ó, Evolution eu fui na estreia também, tá? Que foi acho que 96, 97, não sei agora a exatidão da data, mas eu fui na estreia do Evolution. E eu, assim, particularmente, eu fiquei deslumbrado, porque o brinquedo à noite ele era incrível. É impecável. Ele saía fumaça e eu lembro que eu falava, gente... E aí eu fui, ó, pra você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, eu fui de dia e depois eu fiz questão de ir à noite, porque era diferente a sensação. Muito louco. O parque se transformava à noite, né? O parque com a iluminação dos brinquedos se transformava. Mas o Evolution, porque ele era novo, ele tinha acabado de chegar, então ele tinha uma iluminação, vocês sabem disso, que era surreal, assim, era muito legal. Né? E era tudo na mão, viu? A gente piscava tudo na mão ali. Tinha o comando também. Era DJ de iluminação também. Olha, era um LT, né? Era bem legal. Eu não sei se o Rafael tá no grupo lá do Play Center Play Card, lá que a gente tem no Facebook, mas toda vez que a gente coloca o Evolution lá, a gente costuma chamar ele de Evolution. Entendeu? Cara, podia ser Evolution mesmo, porque era muito legal. E assim, de verdade, a sensação não era muito agradável pra estar ali, porque dava muito medo, né? Tinha momentos que você ficava suspenso naquelas travas e a impressão que você tinha que aquilo ia quebrar. Mas, não é? E assim, mas a gente enfrentava com 16, 15 anos, a gente faz qualquer coisa, né? Hoje eu já não iria mais. Eu não iria. Eu não vou em nada que gira hoje. Eu adoro brinquedo, adoro parque de diversão, mas eu não vou por enquanto eu tô indo ainda. Vamos até quando? Eu posso falar por mim. Eu, naquela época, eu voava todo dia no Sky. Eu trabalhava no Sky, então todo dia eu ia. Fui. Só que, ultimamente, eu fui no Hop Hari e não deu muito bom. Amarelou? Não foi legal? Não, eu fui, só que, sabe, você já... Opa, peraí. Não é a mesma coisa. Mas... Eu imagino que sim, eu nunca fui nesses que pula. É que assim, depois dos 40 a gente começa a pensar 2 vezes, né? Como eu não cheguei nos 40 ainda, igual o Nilson falou, então... eu tô beirando aí dos 40, mas já dá uma, sabe, você sai do, vamos supor, você pega uma Montezum, você sai e fala, opa, peraí, deu uma tontura aqui. Agora tem que ir num castelo de lendas ali, pra dar uma descansada pra depois... Bom, então eu sou o novinho da turma, então, né? Que dizemos assim, que eu sou que não tem juízo, eu vou em tudo. Eu vou em tudo, mas dá uma enjoadinha no final. Fala, pô, antigamente... Toma um Dramin antes de ir. Tem que começar a tomar um Dramin. Nas últimas vezes que eu fui no Hopi Hari, eu até cheguei a perguntar pra um amigo meu que tava comigo. Falei, caramba, você não tá notando que a Montezum tá mais rápida, mano? Ele falou, não, acho que não é ela não, cara, que é você que tá ficando... Tipo, eu que não consigo mais ir, né? Tem que assumir também, né, gente? Porque assim, cada pessoa, cada corpo é de um jeito, né? A gente não foi feito em séries, né? Cada pessoa é de uma... Eu, por exemplo, não vou. Eu gosto muito de montanha-russa. Não tenho medo de ir, eu enfrento. Mas qualquer coisa que gira hoje, assim, eu não vou. Eu fico lá olhando, achando bonitinho, de longe, mas falando girar, nisso, não. Falando nisso, eu lembrei de um aqui, da época que você ia. Enterprise. Fui. E aí? Gostava do Enterprise, mas aquilo, com 12, 15 anos, né? Só que a sensação dele era meio estranha, porque era tão rápido que quase você não sentia o estar de ponta de cabeça, né? Sim, o legal dele era aquela coisa que você... Então eu lembro que era muito rápido. E quando eu fui, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu achava que a sensação dele era mais interessante. Porque é muito rápido. Eu achava mais legal o barulho dele. O barulho dele. Nossa.
bem, né, icônico, assim. O parque Aí, inteiro assim, né? tava. Era bem legal mesmo, é verdade, parecia um apito, né? Uhum. Então, e aí, o que mais, gente, dos anos 80, já que vocês estão aí nessa Hang época? Ten. Você não foi no Hang Ten? O Boa. Hang Ten. O Hang Ten não era muito legal, né? Todo mundo passava mal. Nossa, Era aquela coisa ele que ali. botava a mão pra frente e a mão voltava pra trás, assim, eu lembro. Era batata, a gente combinava, não vamos, né? O pessoal falava, mas a gente acabava indo. E sempre tinha um ou outro que acabava passando mal. Tipo, estragava a balada de todo mundo, né? Porque passar mal no Play Center. O Hang Ten, ele tinha, né, aquela navinha, parecia que ia soltar, né? Não parecia? Mano, ela ficava balançando, cara. A velocidade dela, imagina quantos Ela quilômetros fazia assim depois, né? Uhum. Nossa. Era 80 km por hora, não era? Era 80. Pelo menos 80. no site antigo, aquele dia que a gente tava vendo aqueles sites antigos, tava batendo 80 por hora ali no site. Então imagina se você passar com ele no radar na marginal, toma multa. Agora, ó, uma pergunta para você de montanha-russa. Como você andou lá nos anos 80, 90 ali, qual que era melhor? Tornado ou Superjet? Então, tinham propostas diferentes. O Superjet era muito mais tenso, eu acho. O Tornado, ele era legalzinho por causa ele era muito curva, era muita curva, né? Ele tinha queda, mas ele era mais interessante e ele era mais gostoso de descer. Tornado. Não. O Adriano é apaixonado. O Superjet, ele já trazia uma certa tensão, porque a estrutura dele já era um pouco mais antiga. Só que a primeira queda do Superjet, e olha, gente, que eu já andei em bastante montanha-russa, hein? Eu acho que ainda assim era muito, muito surreal, assim, a primeira queda. E o carrinho era curtinho, né? 4 pessoas só ali, era pequenininho, então aquela sensação de se estar descendo era forte. Eu lembro de ir no Superjet e eu ia gritar, não saiu o grito na primeira descida. E ficava assim até subir de novo, aí saiu. Eu falei, meu Deus do céu. É o delay. Você gritava e o grito não terminava. Era e não chegava. Aí você prendia. Então, acho que, falando assim no comparativo, eu acho que o Tornado ele era mais interessante porque ele era mais gostoso, mais com curvas, né, era mais. E o Superjet ele era mais radical. Logo na primeira queda do Tornado ele já tinha uma curva, né? Sim, terminava, já tinha curva. Era quase um loop, né? Eu acho que o Tornado era mais intenso, tipo, ser mais rápido. Assim, lateral. Você pegava, já saía de uma curva, subia, já descia, saía pra outra curva, já subia, descia, outra curva. Ele era gostoso. Era isso, ele dava um pouco de medo, mas era um medo que depois da primeira queda, ele se tornava super prazeroso. E o Superjet você ficava lá, tá vindo. Isso aí. Tá vindo. E aquele barulhinho, trac. O Superjet era muito rápido, você já não conseguia respirar, já tava numa curva, respirava, já tava na outra. Justamente. E falando de curva, né? É como não lembrar da curva do looping, né? A final, né? Aquela final ali. Melhor que tinha. Nossa. Você ficava de lado, assim, ó. A finalzinha. Do Looping do Tornado. Looping Star. Looping Star. O Looping Star já era uma outra proposta, né? Que também era bem legal. Era o Colossus, eu acho, da época, né? Dos anos 80. O Colossus, eles tinham 2 loopings, né? É um mini looping, né? O Looping Star é um mini Colossus, né? Mas que no Colossus eu não pude ir, né? Porque eu era criança, então. Mas o Looping Star é gostoso também, era legal. Era bacana. O problema era as filas, né, gente? Vocês que sabem que trabalharam lá. Então, mas eu posso falar uma coisa. Pra gente, quanto mais fila era melhor, porque o dia passava mais rápido. Porque a mente de operador é diferente da do visitante. É verdade. Principalmente no looping. Isso. Que eu e o... É que o Aguinaldo não tá participando agora. E tem o Aguinaldo que faz parte daqui com a gente também. Ele também operou o looping comigo. E dia de parque cheio, que eram 2 carrinhos, você não parava. Eram 2.000 pessoas, a gente passava por hora na catraca do looping. Nossa.
Era muita gente. Era muita gente. Eu só lembro, dê sequência a fila, não pare na catraca, dê sequência a fila, não pare na catraca. Não para. Vai Pra frente, pode vai escolher pra frente, lugar, vai. vai. Era loucura. Era assim, era doideira. Era loucura. É Era que segundos pra você desembarcar e embarcar. Você tinha segundos, não era minutos. Era segundos. eu admirava o looping, cara, quando tinha 2 carros, mano. Eu achava da hora. Eu nunca trabalhei nele, mas eu achava da hora. 2 carros. 2 carros, como assim, 2 trem? 2 trens. Dois carros. Eu tinha o lembro uma época que verde. tinha 2. E Tinha o verde, o rosa e o azul. Né? É, Mas a gente isso. esperava com 2. Mano, era muito da hora. Porque, tipo, enquanto um já tava, o outro já subia, né? Era uma Sim. coisa assim. Uhum. Passava Eu em acho cima que- da cabine, a hora que o loop tava chegando, o carrinho tava chegando. Passava em cima da cabine, você já dava o start para outros começar a subir. Era o tempo certinho de chegar no freio de redução, né, passar em frente à fila, para entrar na plataforma, tá saindo o outro lá. Era muito porque sincronizado. tem sensor lá em cima, né? Então, enquanto um não bater no freio embaixo, se um não bater no freio embaixo, se tiver outro lá em cima, ele já para automático lá. Enquanto Já para. o que não bateu no freio não passar. Que legal. Tudo legal porque- Tudo por sensor. Tinha uma visão, né, do trabalho que a gente, como visitante, não tem, Sim. né? Não tem, o Rafael, assim, a gente tava tocando no assunto das filas, é igual o André falou, né? Quando tava muito cheio, né? Deixava um tempo, né? Passava mais rápido. E tem também outra coisa. Por exemplo, no Cataclismo, eu fazia muito isso. Teve dias em 2002, 2003 para 2004, que o parque tava vazio. Aí, cara, quando a gente olhava que não tinha quase ninguém na fila, a gente deixava rodar. Eu deixava acumular um pouco de gente, senão a gente ia ficar esperando com o brinquedo parado, entendeu? Então, eu deixava girando um pouco mais. Nossa, mas que Principalmente, triste, né? principalmente o Play Center Cataclisma, vazio. né? O Cataclisma era obrigatório você rodar com ele cheio, porque era muito chato ficar batendo trava todo o ciclo. Isso. E as travas são isso. totalmente individuais. Então, para você abrir, era um botão que você apertava e ele abria tudo de uma vez, entendeu? Isso. Cara, que legal, né? Porque, assim, é como você falou no caso de estar vazio, eu acho que é triste isso, né? Devia ser ruim pra vocês, né? Ver o parque vazio, né? Era mais na semana, né? Mas no final do parque ele já não tava muito legal de público, né? Já Não, começou a 2012, no final tava cheio. Ele tinha já atingido novamente o status dele. Ele tava bom. teve umas épocas, né? Eu acho que Era sazonal, né? Então porque, tinha assim, visitante que se reuniam, já sabiam disso, eles se faziam em grupinhos. Aí eles iam, aí você via a turminha indo pro brinquedo. Saía de um, ia pro outro. Ia pro Só outro. que, Eles iam em turma. Que já Só que sabiam assim, só que assim, deixando claro, né? A gente tinha um brinquedo na mão, né? A gente era tudo manual, então eu parava no alto Cataclisma. E aí, galera, tem alguém passando mal? Entendeu? Não vi quase ninguém, entendeu? Tem alguém passando mal, né? O cara lá da saída olhava, ó, Nilson, tem um cara lá querendo descer. Não tem ninguém passando mal? Então vamos lá mais um pouquinho. Aí gira. E vai deixando só mais um pouquinho. Isso. Aí o pessoal vai chegando. Aí falava assim, pra vocês tem muito mais até as 20 horas. Tchau, tchau. Às 20 horas. Ainda tinha como é que era? Era muito bom. Acho que eu lembro, era cabeça no apoio, mão sobre os ombros, não segurem as travas. Era do Cataclisma. Senão você ia tomar uma travada na boca. Isso. Eu lembro que o cara que manuseava o Viking, sempre, na maioria das vezes, ele sempre fazia assim. A gente tinha umas musiquinhas da época que o pessoal cantava, né? Era ai, cima, embaixo, o pessoalzinho ficava cantando essas músicas no Viking. Aí o cara do Viking, ele era muito sacana, ele fazia assim, vamos lá, vou deixar só mais um pouquinho, e pra vocês começa tudo de novo. Aí ele aumentava um pouquinho, assim, parecia que ele ia deixar de novo. Aí ele pegava e falava, eu falei só mais um pouquinho. Aí o povo... Cara, eu tava pé da vida com esse cara. Aí ele era muito bom. Aí o pessoal saía. Era muito... Olha, o Play Center, como eu falei, a gente é muita história boa, né? Uhum. Mas aí eu não brincava mais nos brinquedos. Eu ficava só correndo mesmo, que eu achava bem legal. Tinha muita gente que ficava assim mesmo.
Eu ficava correndo. Ficava até às 6 horas, das 6 às 10, ficava só curtindo a Noite do Terror, o show, essas coisas. E aí vendia máscaras, eu lembro, aquelas máscaras de latex. Sim. Lembra? Eu acho que vende ainda, né? Mas eram umas máscaras que tinha só os furinhos dos olhos. Sim. E aí sempre tinha aqueles retardados bobão, né? Adolescente, que comprava, Pra assustar. botava uma capa, eu sou monstro do Play Center. Né? Tipo, e ficava correndo no parque. Era o Festival das Mortalhas, né? Aquela capa Capuz. preta com capuz, assim. Só que E as pra maquiagens? alguns brinquedos tinha. Mas podia Maquiagem. fazer também. Monstros. Mas ainda mais para esse lado dos monstros, que eu gosto muito até hoje, eu não sei vocês, mas eu gosto de filme de terror até hoje, assim. Mas filme bom, com suspense também, né? O Play Center tinha de atração de terror a Casa dos Monstros, né? Que era o teleférico, né? A cadeirinha lá. Sim. A cadeirinha. Tinha Casa Monstro. Essa é antiga. É de 86. Essa eu Isso. lembro. Que era um castelo. E que por fora do castelo, o castelo tinha 2 olhos. Isso Não mesmo. é? E quando você passava... A gente vai colocar o a olho foto, fazia... a gente vai colocar a foto. Legal, o olho fazia assim, ó. E eu não pude ir nessa, porque... Por causa da idade. E eu queria ter ido. Essa Casa Monstro... Eu acho que era Casa Monstro. Não sei se eu tô errado o nome. Acho que é assim. Acho que é isso sim. Casa Era Monstro. Casa Monstro ou a Casa do Espanto, alguma coisa assim. Não, Casa do Espanto é outra. É a outra. Casa do Espanto era uma que você ia andando a pé. Não, na verdade é Castelo Mal Assombrado, não. Não, é isso? Eu não lembro. É Castelo Mal Assombrado. E quem fazia propaganda, inclusive, era o Zé do Caixão. Isso. Eu lembro. Mas a Casa do Depois, na minha época que eu ficava no Double Shock, foi na época que tava inaugurando o Castelo dos Horrores do Novo, o cinza. Aí do lado do castelo, o Zé do Caixão tinha um museu ali, uma lojinha, um museu do Zé do Caixão. Era bem legal. Essa Casa do Espanto, ela era dos anos 90 e ela era toda preta, assim, tinha um outdoor, assim, com um monstro, assim. Eu não sei se ficava ali. Isso. Entendeu? E eu lembro da Casa do Espanto, por quê? Porque a Casa do Espanto, eu tava com uma amiga da minha mãe, chegou na porta, ela falou, mas cadê o carrinho pra levar a gente? Não, aí andando. O cara falou, não, aqui você vai a pé. Aí ela, então, muito obrigado, tchau. Aí eu falei, não, ela me puxou e eu queria ter ido, porque era tipo o que era o Castelo dos Horrores, você tinha que ir andando, né? Sim. Mas me parecia bem interessante também na época, mas não fui, não deu pra eu ir. A idade não permitiu. E ela me puxou, porque se ela tivesse me puxado, eu teria ido. Aí não foi nem pela idade, foi porque ela ficou com medo e não quis entrar. Sabe o que é legal? Se eu não me engano, esse monstro que o Rafael falou aí, que subia no logo do Play Center lá no comercial, ele também tava no parque, na Noite de Terror. Andando, ele andava lá no parque, ele era alto. Essa caveira. Era muito da hora. O artista, o ator, você fala? O ator. Mano, era muito alto. Eu não lembro. Eu lembro da propaganda porque todas as propagandas do Play Center eram muito marcantes, assim. Sim. Eles sabem o que seria hoje, né? O que a gente tem no Instagram, é o que eles já tinham essa visão lá atrás, né? De como atrair o público, né? Então, todas as férias e agosto que começava a Noite de Terror, um pouquinho antes, era agosto, né? Agosto. Eles já faziam umas propagandas incríveis. Começava em julho as propagandas, né? Na época das férias, já para pegar o público para agosto, setembro. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Noite do Terror foi referência para todos os parques internacionais que começaram no Brasil. Né? Começou a Noite do Terror, deu muito certo, aí os parques no mundo inteiro começaram a copiar. Eu sei disso porque eu pesquiso, às vezes, vocês veem como eu gosto do Play Center. Né? Olha aí, tá vendo? Nossa, era muito da hora, cara. E vinha gente do Brasil inteiro, né, nas excursões. Ó, vê se vocês conseguem ver aí, ó. Castelo Mal Assombrado. Castelo Mal Assombrado. É que teve várias épocas, né? Aí foi mudando. Inclusive, na novela... Por que eu quis ir nesse Castelo Mal Assombrado? Na novela, chamava Cambalacho.
Eu não sei se vocês vão Da lembrar, Cláudia que era Raia. com a Lembro. Cláudia Raia e... Ai, gente, a Fernanda Montenegro fez essa novela. Também. No último episódio da novela, as crianças, que tinham um núcleo de crianças na novela, foi filmado no Play Center. O último episódio. E nesse último episódio, depois vocês podem tentar pesquisar no YouTube. Tem imagens inéditas desse castelo mal assombrado aí. Oh, legal, mano. Vai ser bem E bacana. por que eu quis ir quando eu era criança? Justamente por causa da novela. Eu falei, deve ser muito legal. Só que eu não pude por conta da idade. Que era um carrinho mesmo, que andava num trilho, que me parecia um pouco também com aquele filme Pague para Entrar e Reze para Sair. Tinha uma coisa meio nostálgica forte, ali. uma coisa que causa impacto, assim. Você fica assim, nossa, é isso mesmo? Mas eu não fui. Então eu não sei como é que era até hoje. Então, e assim, sabe o que acontecia também? Desculpa, Adriano. Até funcionários se assustavam lá, sabia? Porque a gente tinha que sair para ir, por exemplo, pro lanche, né? Nós chamávamos de 18 na época, não era um código, né? Às vezes você tinha que passar pela ponte, lá para as 8 horas, era o quê? 7 e pouco, né? 7 da noite, 19 horas, já tava o negócio bombando ali. Era fumaça, era monstro para todo lado. E teve um dia que eu tava indo lanchar e eu me deparei de frente com aquela menina igualzinha a menina do chamado, cara. Eu tomei um susto na hora, assim. Falei, caraca, mano. Qual o nome dela? Samantha? A Samara. Do chamado? Samara. Isso, meu, igualzinho, cara. Nossa, mano. Você falou isso, Rafael, do YouTube? Onde ele ficou parado aqui, ó. Olha lá, a Montanha. Esse daí é do teleférico, né? Isso. Era ali mesmo que passava e onde eu fiquei parado. Ai, meu Deus. Gostei de lembrar dos espinhos lá. Que da hora. Então, você falou do YouTube aí, então eu só vou dar um recadinho. Pra você que tá ouvindo a gente aí nas plataformas digitais, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, se inscreva no Instagram, dê o seu like, dê o seu joinha e espalhe esse conteúdo pra todo mundo, que tá bem legal. E depois tem um recadinho do Rafael aí, que também eu vou endossar aí um recadinho dele pro final. Legal. E puxando um gancho aí do Castelo, dos Horrores, nas Noites do Terror, eu trabalhei como monstro no Pandemônio. Você foi monstro? Eu fiz o vampiro no Pandemônio. O que é o Pandemônio? É um dos temas da Era tipo o Castelo dos Horrores, só que era gratuito, você não pagava. O castelo você pagava e tinha o Pandemônio, que era do lado, o castelo e o Pandemônio, do lado do povo. Aí você podia ir lá, era tipo um castelo. Que legal. Fiz parte lá do elenco. Um vampiro. Aí ser monstro deve ser muito legal, porque você deve rir muito, né? Nossa, você ter, assim, desculpa, mas ter o prazer de assustar é muito bom. Mas, cara, sabe o que eu acho que é mais interessante? Eu não tinha medo do susto. Eu tinha medo daqueles monstros que eram misteriosos. E eles não é aquele que chega e faz "Buh! Não. Eu olhava aquilo que eu não conseguia definir o que era, aquilo me dava medo. E a maquiagem era tão perfeita que era de verdade. Porque, uma das situações que eu lembro que eu fiquei com bastante medo nas noites do terror, que é justamente o que vocês falaram da tal da ponte lá. Eu lembro que... Por que eu tinha medo? Porque eu não conseguia ver o que tinha ali. E quando eu conseguia ver, era uma névoa, era uma capa. Eu falava, o quê? Eu não vou. Era por isso que eu tinha medo. Então, o assustar, ele é o bu e tchau. O negócio, na minha opinião, né, que funcionava comigo, era um mistério. Era, meu Deus, o que vai acontecer? Será que esse cara vai pular em cima de mim? E muitas vezes tinha monstro que não se mexia, eu lembro. Sim. Não se mexia. Não, olha que interessante. Esse daí que ele tá falando, tem um local lá no parque que eu me lembro até hoje, cara. Que acho que era um lugar que ele ia sentir muito esse mistério aí. Era em frente à Casa do Monstro, lembra? Do outro lado, quando montaram o cemitério. Ali, cemitério. Tinha um cemitério, é verdade, cara. Eu morria de medo daquilo. Você não sabia se eles iam pular ou se eles iam ficar lá. Eles ficavam andando ali perto das covas, mano, era muito da hora. Passando só. E é isso que dava medo. E eu lembro que tinha um labirinto
que aquele labirinto também, vamos combinar, né, gente? Eu bati a cabeça ali várias vezes. É o labirinto dos espelhos. Dos É do espelhos. espelho, que era do lado da Casa dos Monstros ali. Isso. Cara, eu tenho um episódio para contar para vocês até, que eu me lembrei agora, e eu fui nesse labirinto pequenininho, nos anos 80, né? Certo. E eu batia a cabeça no espelho e eu lembro que eu escutava um monte de criança chorando, só que é horrível, porque você vê várias imagens ao mesmo tempo e todo mundo, e as mães tudo louca. Por aqui, pelo amor de Deus. E as mães não achavam a saída, cara. Não era fácil para sair dali. Nossa. Não era. Não. Aí você, como criança, começa a entrar em desespero, porque você vê que sua mãe não consegue achar saída. Mas esse é um episódio aí que foi interessante no labirinto também. Esse daí. Tinha mano. as Sombras Mágicas também, que era bem legal. Ai! Sombras Mágicas, como que eu esqueci? Era muito legal. Era bem legal. O cara gritava, né? Era tipo uma foto. Ele falava, Isso. agora 1, 2, 3, tchau! Aí você pulava, aí ficava na parede, né? Tipo assim, ó. Era o Beto, né? O Beto que participou O Beto daqui que já fazia. também. Ele Lembrei que do fazia Mineiro. O Mineiro. o Mineiro também. O Beto era o que controlava. Isso, O falava Beto e o no Mineiro, eram microfone os e falava operadores. Eles apresentavam lá, né? Ah, É. era um cara bem animado, era bem legal também. Tipo, que isso É, fazia tipo- toda a diferença. Isso, igual a Casa Maluca, né? Já chegou Casa aí, né? Maluca. Casa Maluca. Foi. O cara que fazia a apresentação ali era show de bola, os operadores. Era tipo um Nossa. hipnólogo, né? Sim. Uhum. Tem que ter uma magia, né? Exatamente. Sim. Agora Não era sim, qualquer um que operava. É. e aí a gente tem que falar agora do Castelo dos Horrores, né, gente? Castelo. Porque Castelo dos Horrores faz parte do mundinho aí do terror, né? Era Exatamente. bem tenso. É. Castelo, eu lembro quando eu trabalhei no Povo, do lado dele era o marrom ainda. Era Depois o marrom, mudou. já era o Pandemônio. Já era esse daí. Depois Não mudou. lembro esse pandemônio aí. Ou eu não prestei atenção no nome, porque o que eu Deixa eu lembro é ver. da Castelo dos Ele Horrores. ficou Eu lembro que tinham na- dois ele era- castelinhos ali. Deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui. Eu então, até tem, mas tá no. Minha, né? Minha dentro do Pandemônio, mas tá. Não sei nem aonde, tem que ver. Olha só, eu tô com uma dúvida agora aqui sobre isso. É assim, na época eu tava no Povo, em 99, eu lembro que tinha um castelo marrom ali. Já tinha o Era o Pandemônio? Castelo dos Na época do Horrores. Flight? Do Flight já tinha? Não, era o Castelo dos Horrores e do lado do castelo era o Show dos Ursos. Ah, então não tinha ainda. Ah, Quando eu- é. Ah, Era tá. Então, metade. aí Pandemônio eu teve aquela peguei a época enchente do em Pandemônio. 2000. Teve a enchente em 2000, aí desativaram o Show dos Ursos. Aí desmontaram tudo e fizeram onde era o Show dos Ursos, fizeram o Castelo Novo, que era o preto lá, o marrom, o pretão, o cinza. Ah, tá. O marrom Tá. ficou do lado, que virou o Pandemônio. Ah, sim. É porque eu não vi essa transição, porque eu fui para do bumerangue. É por isso que eu não Olha lembro lá o direito. Pandemônio. Olha lá. Cadê o pandemônio que eu quero ver? Era mais marrom, é isso que você falou? Deixa eu tentar baixar, Isso. não dá pra ver. Olha. Mas também, olha como que tava escrito, gente. Para um Ele demônio. era cara. vermelho, ele Não, fala do lado do Pandemônio. castelo. Pandemônio. Não, mas tá escrito de uma forma, com umas letras, parecem uns dentes. Não dá pra perceber que tá escrito algo ali. Olha, Por bota lá causa de do legal. novo. gárgula Legal. aqui do lado. Olha lá. É, Tipo, parece que é um pichado de terror. É. Por isso que eu não sei o nome. Mas Aí, mas era é bem igual. legal. E você tinha medo da menina lá do Exorcista lá no castelo, Rafael? Então, você sabe que eu tenho uma coisa com o Exorcista, né? Ó, agora a acho- imagem vai ficar melhor, ó. Quer ver? Deixa eu Ó. ver se eu consigo deixar a imagem melhor aqui. Deixa eu ver. Peraí. Agora eu lembrei por causa desse bichinho aí em cima, ó. Cadê? Dessas unhas aí, ó. Ó, É, o Gárgula que tinha lá. acho que travou a minha imagem e dragão, não saiu né? a imagem. Mas a gente arruma na edição. Ele travou a minha imagem, ó lá. Por Mas exemplo, depois eu mostro. você falou da Menina do menina Exorcista. Samara. da Linda Blair, né? Que é a atriz que É. fez o filme, Uhum. né? Então, você sabe que vocês vão lembrar, porque vocês são da mesma época que eu. Eu lembro muito nitidamente, nos anos 80, quando o SBT falou que no cinema em casa ia passar o Exorcista.
Sim. E eu também era criança nessa época. E era um filme muito forte, né? Muito. Nos anos 70 já foi forte, imagina para uma criança nos anos 80. Então, eu lembro que meu pai falou, você não vai ver esse filme. E eu falei, não, eu vou ver. E ele, o que ele fez? Todo um ritual. Ele me botou para dormir, né? Desligou a televisão e eu acordei escondidinho e fui pra Na ponta sala. do pé. Aquela televisão de tubo, né? Só que Mano, vocês lembram que pra sintonizar tinha uns negócios que Sim, né? canal. Aham. Canal. E eu, na minha inocência, achei que meu pai não ia escutar, né? Só que meu pai foi tão esperto que ele falou, ele quer assistir, né? Então vamos deixar. Aí eu lembro que eu tava lá na frente do filme, sozinho, todo mundo em casa dormindo, assim, né? Arregalado o olho. E óbvio que no começo do filme já era bem impactante, porque não tinha um negócio de um arqueólogo, lembra? Sim. Foi bem no começo. Que aí apareceu um demônio, assim, e aí o que meu pai fez? Meu pai quebrou um copo Nossa. de vidro. Mano, Eu imagina. corri que nem um louco pra dentro do quarto. Enfiei debaixo das cobertas e né, eu dividia quarto com a minha irmã naquela época, né? A gente, né, não tinha muita condição. A minha irmã acordou assustada com o barulho do copo e comigo entrando dentro do cobertor. Nossa. Aí eu escutei meu pai rindo, mas ele ria. Nossa. Aí ele foi no meu quarto e ainda falou assim pra mim: quando eu falar, é pra você me ouvir. Você viu o que aconteceu, né? Você sabe quem que veio aqui, né? Aí eu... Foi a menina do filme. Nossa. Aí, então tem uma história com a Linda Blair, né? Como que é? Harriet? Como que era? Reagan, né? Era o nome do personagem. Ela mesma. Então, quando eu fui no Castelo dos Horrores, eu já era maior, tá? Eu já devia ter uns 17, 18 anos. Então você foi na época que a gente tava eu já tava entrando pra trabalhar lá, já 98, 97. 98, isso. Porque até então, eu lembro que tinha, mas como tinha que pagar, tinha essa questão também, né? Sim. Daí eu falei, eu vou porque eu quero conhecer. E tinha aquela coisa do Jason, do Fred Krueger, todos os personagens que eu gostava, mas eu não lembrava que tinha a menina do Exorcista. Não lembrava. Eita. E ela, se não me engano, vocês me corrijam, ela é bem logo no começo, quando você entra, que já... É um dos primeiros cenários. Eu lembro. Que tinha acho que é depois do açougue, né? Depois do açougue, parece, não é? Acho que antes do açougue. Antes do açougue? É que teve várias antes do versões, né, ali. Eles, vira e mexe, eles trocavam os ambientes Eles lá mudavam dentro de lugar. Eu lembro que era no começo. Eu lembro que eu passei por uns caixões, assim, e Ah, logo Esse já é no era... começo, esse é no começo. Logo já era o Se eu não me cenário... engano, era o segundo cenário. Logo já era o cenário do Exorcista. E aí, é óbvio que a menina tava torta na cama, eu tava com meus amigos, já tudo adulto, e tinha um padre parado. Isso. Eu grudei no padre. Falei assim, moço, pelo amor de Deus, deixa eu voltar. Nossa. Aí a cama Aí começou. Não, ele riu. Eu acho que ele não aguentou. Aí ele viu que eu tava com... Ela tava deitada, não tava nada ainda. Aí ele pegou e fez assim, ó. Sabe quando a pessoa tá segurando a risada? Deixa eu voltar. Mas eu falei na maior humildade, assim. Aí uma amiga minha, Carla, olhou e falou, ela fez assim, é pior voltar. Aí, nesse tempo, ele levantou o padre. O que era aquilo, gente? Tinha na parede, que ele flutuou, assim. Aí eu fiz assim, Jesus! Eu falei. Nossa. E aí que começou. A menina. Aí eu corri mesmo. Nossa. Eu corri de passar por tudo. Sem dar tempo de os monstros me assustarem. Porque eu fui correndo. Você tinha que dar a volta na cama dela. Não, eu lembro, mas eu corri. E aí eu fui passando por todos esses cenários que vocês falaram aí, açougue, rápido, correndo. E os caras, acho que meio que tentavam, deixa o cara embora. E eu só lembro no final, chegando no final, a porta tava fechada,
E eu comecei a bater na porta, assim, eu falei, abre, 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 eu querendo abrir. Aí era uma menina que tava lá, ela falou, mano, abre, vai, deixa ele sair. Aí eu saí e o pessoal ficou. Nossa. Por que o pessoal ficou? Porque eles estavam querendo ver tudo. E aí eu falei, gente, eu acho que eu fui tão louco. Porque como que eu saí disparado, que nem um louco? E assim, engraçado, porque a cabeça da gente é uma coisa muito louca, né? Sim, sim. Entendeu? Eu fui resgatar um negócio lá de trás e falei, eu preciso me livrar dessa situação de qualquer jeito. E já fui também no Castelo dos Horrores. Eu fui no Castelo dos Horrores depois, numa outra ocasião, eu já sabia o que tinha, né? Sim. Aí eu fui devagarzinho, fui vendo tudo com calma. Preparado. Aí eu lembro de ter visto o boneco Chuck, aí eu lembro de ter visto um metrô, era um negócio que vinha. O Fred Krueger. O Fred Krueger. Aí eu vi bonitinho. Mas eu tenho essa história aí com a Reagan. Sabe o que é legal também? E uma curiosidade aí, Rafael, uma das atrizes que fazia Possuída é minha vizinha. Nossa, fala isso pra ela. Provavelmente ela vai ouvir esse episódio, ela vai ficar sabendo. Mas, cara, é engraçado, mas deve ter muita história, né? Essa deve ser só mais uma. E é legal também, assim, sabe? Lá no palco tinha isso aí também dos monstros. Tinha muitas pessoas que não sabiam que os monstros iam sair ali e correr atrás de todo mundo naquela hora. Cara, e aí todo mundo saia correndo, lembra? É verdade. Mano, eu lembro porque eu trabalhava no Crazy nessa época. E o Crazy Dance ficava de frente ao palco. Isso. Então era eu, o Nicolas e o Carlos. Nós três no Crazy Dance. Tinha passagem de som, eles faziam lá umas 4, 5 horas, aí ele começava a testar o som. Aí dava umas 5:30, já começava aquela música de terror, tudo, aquele clima. Dava 6 horas, começava o show. Menino, a hora que aqueles monstros, dava aquela explosão, bum! Os monstros desciam aquele palco correndo. Nossa! Parecia o estouro da boiada. O povo saía correndo. A gente não podia operar o Crazy Dance, porque a gente tinha medo do pessoal subir lá em cima no brinquedo rodando. A gente parava um pouquinho. Na nossa época também era assim. Nossa, era demais, era incrível. Parava também. Era incrível. O show, você viu o show de camarote ali. Era muito bom, muito. Parabéns para toda a equipe. Até incrível. Hoje não vi nada igual. E a última vez? A sua última vez no parque? A última vez, eu já tava indo numa época que tava tendo umas raves. A última vez que eu fui. Eu fui, acho que também. Lá vem eu de novo. Eu sou o cara das primeiras de tudo, né, gente? Vamos fazer. Mas é verdade. Reforce. Eu fui em uma das primeiras que teve, eu acho que era Megavon, se não me engano. E tinham 3 tendas de DJs, que da época eram os DJs que estavam bombando. E aí tinha um DJ internacional, que era o DJ Love, eu acho, se não me engano. Só que aí a proposta era outra, né? Porque você ia para dançar e os brinquedos estavam funcionando. Então eu não brinquei, eu fiquei lá curtindo o som até altas horas da madrugada, porque virava a madrugada, né? Isso. Os shows. Foi bem legal também, mas o que eu lembro que estava funcionando na época dessas raves, não era todos os equipamentos, era o Evolution, era os radicais. O Cataclisma, e aí como eu não gosto de girar, né, já era maior, então... Melhor dançar, né? Eu preferia dançar, e era muito legal. Agora nem isso a gente pode mais, senão dá dor no ciático. Aí tem eu aqui para resolver, né, gente, por favor, né? Quiropraticista... massoterapeuta e quiroprata, pode vir que a gente resolve. Bom, hein? Recomendo. E aproveitando... Depois você faz o seu Instagram aí, ó, pra gente colocar lá, tá bom, Rafael? Legal, Adriano. O Adriano é paciente, ele sabe, né, Adri, que ajusta tudo aí, né? Ele que me tirou do sufoco. Meu ciático... Fazer o jabá aqui, né, gente? Era jabá. Agora é a hora, faz aí o seu jabá aí, que a gente tá chegando no final agora. Isso. Não é? Eita. Caiu, será? Caiu. Aí, voltou. Fala um pouquinho então do que você faz aí pra gente. Acho que ele não tá vendo a gente ainda. Peraí que ele caiu. Falta... A gente tá vendo ele, não tá vendo a gente, peraí.
Calma aí. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Desculpa, gente. Aê, Opa. voltou. Aí. Hora do Aí. beijo, Agora Caio. aproveitando, Rafael, agora faz seu jabá que a gente tá chegando no final aí dessa Isso. entrevista. Como a gente fala, tudo que é bom dura pouco. É. Não é? É Mas- uma pena, porque tem tanto assunto pro Play Center, né, gente? mesmo. A gente pode fazer a parte 2 A também. gente faz a parte não tem? 2 tranquilo. Gente. Pode me convidar. E eu convido Opa. outros participantes também. Minha prima também é super fã do Play Center. Todo mundo tem uma história pra falar, né? Vamos fazer você e ela junto. Aí, que É, bacana. vou conversar com ela. Aí eu prometo que eu vou falar menos, né? Porque o homem que fala. Ah, mas a gente tá aqui pra ouvir. A gente quer ouvir as não é? histórias. É isso, É isso que o pessoal gosta, histórias, risadas. Bem legal. Então, legal. Então, gente, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sou massoterapeuta já há 15 anos. Tenho uma experiência aí bem legal, internacional. Trabalhei em spa de navios internacionais. Meu Instagram é Rafael Franca Masso. E se vocês estiverem com problema de lombar, ciático, cervical, também sou quiropraxista, me procurem. Atendo aqui em São Bernardo do Campo, no Domo Business, que não sei se vocês conhecem também. Eles são todos daqui ou não? Do Não, ABC? Somos todos de São Paulo, Não, na de São verdade. Paulo. É, Todo eu mundo sou do ABC. paulista. Mas É que eu trabalho em São Venham. Bernardo, então pra mim ele é mais fácil. Uhum. recomendem, conheçam, porque a gente só pode falar quando a gente conhece, né, Adriano? É bom, esse A eu gente só pode recomendo. falar. E Esse foi meu anjo da guarda. Sejam todos muito bem-vindos. E é isso. Esse é o meu jabazinho do dia aí. Quem quiser Opa. conhecer, é muito Isso aí. bem-vindo. É, Tá dado Chega o de recado. dor, né, gente? Ó, Não pode chega. ter dor. Dor Show, lombar é uma pessoal. coisa que ninguém merece. Aí a gente tem que tratar. que nem o André já falou, tudo que é bom e gostoso acaba rapidinho. Mas vai ter a uma parte pena. 2. Vamos aí nos despedindo aí. Nilson, brigadão. Valeu. Esse D de prosa. Foi bem legal. André também. Valeu, Adriano. Eu, Obrigadão, brigadão. Rafael. Muito obrigado pelas histórias aí. É eu muito que bom agradeço. ouvir histórias de visitante, assim, que Sim. deixa a gente, sabe, com outra perspectiva, porque a gente era operador, né? Então, É igual eu não tinha visão dos operadores, que pra mim foi super interessante ouvir também. Aí, É isso é aí. uma Muito troca ali, da hora. obrigado. É, Inclusive, é uma boa pauta pra vocês, hein? Vamos Sim. fazer um jogo das histórias de rivalidade, de Vamos. operador e de visitante. Quem tem a Oh. história mais legal pra contar? Opa, é da hora, hein? boa ideia, vamos fazer. Não é? Eu que agradeço, viu, gente? Precisando, pode chamar. E eu conheço muita gente que tem muita história legal, com certeza, pra contar pra vocês também. queremos Pode ouvir. chamar, o convite está aberto a todos. Isso, pode Obrigado, vir. viu, gente? Inclusive, todos que estão ouvindo agora, se quiser participar, pode ir lá no Instagram, deixar o inbox, deixa o recadinho que a gente entra em contato com todos e agenda com todo mundo. E para É isso aí, finalizar, pessoal. ó, durante o giro, não levante os braços, segure no apoio. E é isso aí, galera. Vamos entrando Cuidado com as rapidamente travas. no equipamento. Vamos entrando rapidamente no equipamento, lembrando. E a fila deixa? Não, só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não é? Eu já era mais. Senta, inferno, senta, senta, inferno. Gente, adorei. Adorei mesmo. A gente Beijo também pra adorou. vocês aí. Brigadão. Abraço no coração de todos. Até Valeu, a equipe. próxima. É nóis. Tchau, Tchau, tchau. Rafael. Valeu. Tchau.